Olá, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo, estou aqui para a nossa aula 12ª, e aí, animados, né? Vamos lá então, hoje nós vamos falar sobre o endemoniado gadareno, vamos falar dos milagres ali, Jesus acalmando a tempestade e tal, né? Vamos tentar pegar essas duas narrativas, vamos falar então aí do final do capítulo 4, começo do capítulo 5, tá? Do verso 1 ao 20. As duas mensagens, os dois textos tem nos três evangelhos. E essa do 5:20, do endemoniado gadareno, tem também uma narrativa da fonte Q, né, que é específica em Mateus e Lucas. Então hoje assim, a gente vai pegar bem aquilo que é específico em Marcos. Né? Essa pegada inicial para a gente entender os evangelhos é sempre esse o roteiro. Primeiro Marcos, tem uma visão boa, depois Mateus e Lucas para compreender melhor. Tá? Sempre assim. Se pega os três de uma vez, aí fica confuso. Melhor forma, eu já deu há bastante tempo. Eu já tentei fazer de outras formas. A forma que melhor entende os evangelhos é Marcos primeiro, depois Mateus e Lucas junto. Sempre assim. Então é o que nós vamos continuar fazendo aqui. Vem comigo então, vamos começar lá o nosso texto. Ok, tá lá. Então lembrando aí da última aula, né, nós vínhamos falando de quê? Né? Nós vínhamos falando aqui, deixa eu só arrumar aqui minha tela para poder descer para vocês a barra de rolagem aqui. Um pouquinho. Aí. Então, nós vimos aqui já na última aula, nós vimos falando sobre as parábolas, né? Então, Jesus faz um período com várias parábolas e Marcos arruma essas parábolas de uma forma que elas pode-se compreender uma certa conexão entre elas dentro do conceito de frutificar, tá? Então, aqui no verso 35, aí muda a perícope. Agora nós temos um novo período mesmo. Ó, naquele dia, sendo já tarde, então primeiro ali mudança de tempo, ok? Disse-lhe Jesus, passemos para outra margem, ó, mudança de local, né? Mudança de personagens, ó, despedindo da multidão. Aí você tem umas 3 evidências no mínimo aqui, e sem a mudança de conteúdo que vem abaixo, que identifica então a mudança de perícope. Então aqui realmente começa um novo episódio interpretativo. Ele então, despedindo da multidão, lembra que no capítulo 4, no comecinho, ele tinha entrado no barco, porque o povo estava espremendo ele, né? E aí, olha lá, ele ficou no barco, sentou no barco e o povo ficou na praia. E aí ele falou pro povo, né? Aí no finalzinho da mensagem, ele catou o barco e foi pro outro lado, ok? E eles, despedindo da multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher de água. Então, para você quiser entender legal isso aí, sabe o que você faz? Abre aí no Google depois aí, digita lá Mar da Galileia e vai ver as imagens, tá? Tem bastante. Eu tive lá e eu vi o seguinte, eu tive durante o dia e a noite, né? De dia, o Mar da Galileia, no dia que eu estava lá, estava bem tranquilo, bem calmo, andei de barco no Mar da Galileia, foi bem sossegado. À noite eu fui dar uma volta, estava muito quente, sempre para dar uma volta na beira do Mar da Galileia, né, ao redor. E quando eu fui dar uma volta ao redor, aí que eu vi o que ele está falando. Quando eu vi de dia o mar, eu nunca imaginei que essa narrativa seria... Eu logo critiquei a narrativa. Como que essa lagoa aqui vai ficar nervosa? Vai ficar agitada? Nunca que uma lagoa dessa ficar agitada. Rapaz, quando eu fui andar de noite lá ao redor, dava um vento forte. Não estava muito na gente que estava ali na beira, mas no meio do Mar da Galileia, que as ondas batiam, assim, que espirrava água para cima na beirada. Eu falei, nossa, que é isso? E aí a gente parei um pouco para ver o Mar da Galileia agitado. Aí eu entendi a narrativa. Que realmente, como ali é uma tigela, né, ao redor é tudo fechado, quando entra ali uma confusão de vento, ele se rebate de um lado para o outro, e aí mexe mesmo ali todo o Mar da Galileia. Fica bem agitado, tá? Aí eu vi que realmente tem situações que aquele marzinho pequenininho, que parece uma lagoa, fica muito agitado. E eles, despedindo a multidão, levaram assim, tal, o barco e outros seguiram. Levantou-se um grande temporal de vento e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eu estou falando que Marcos é provocador, né? Todo mundo de desespero e Jesus de boa. E eles o despertaram, eles disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse, o mar acalma, te emudece.
o vento aquietou e fez... Tipo assim, fica quieto que eu quero dormir. Fica quieto, Omar, que eu quero dormir. Esse espião aqui não me deixa dormir, pelo amor de Deus. Então, lhes disse, por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Ok? Então ele ainda deu uma bronca neles. E isso aqui faz parte do discurso do discípulo de Marcos. Lembra que eu falei que Marcos vem com o roteiro do discípulo? Então ele vem com o roteiro. Ele começa no roteiro com o batismo, o seguimento de Jesus. Aí ele para fazer os milagres. Aí Jesus tem os primeiros milagres, confronto com confronto com os escribas, confronto com alguns judaizantes, questão doutrinária, questão do sábado, né, curas. Então, de repente, ele traz ali as parábolas do reino, aquele momento em que ele fala para a multidão, e eu estou até me dando conta aqui agora que o sermão do monte de Jesus, na verdade, foi o sermão do lago em Marcos, mas ele ali faz um sermão do lago ali com a comunidade, depois que o povo sai, o Marco entra ali, e aí ele volta então ao discurso aos discípulos, a mensagem para os discípulos, entendeu? Por que ele ia preservar uma narrativa dessa? Qual o sentido de Marcos reservar uma narrativa dessa? Preservar. A preservação das narrativas, às vezes elas evidenciam, por exemplo, essa aqui, ela exalta a divindade de Cristo. Mas o objetivo dessa parábola não é só exaltar a divindade de Cristo, mas também fazer uma crítica aos profetas. Fazer uma crítica aos discípulos. Olha lá. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então essa frase final aqui é a exaltação de Jesus. A resposta, ela é uma pergunta retórica. É Deus, é a resposta, né? É Deus, é o Filho de Deus. Mas o objetivo principal da parábola aqui, dessa narrativa, não é nem tanto falar da ação de Jesus, mas aqui nesse verso 40 aqui, questionar os discípulos. E retoma o que ele vem falando no sermão no texto, na parábola do semeador, por exemplo, que diante das dificuldades, as pessoas, aquele que tem uma raiz em si mesmo, né, diante das dificuldades dos espinhos, como não tem profundidade, acaba morrendo. A ideia que ele pode estar dando dentro dessa narrativa é justamente um paralelo com os dias de Marcos, em que a comunidade estava sendo perseguida durante o período pré-guerra, e era justamente o desafio para que eles tivessem fé diante das horas difíceis, né? Diante da tribulação, diante daqueles momentos difíceis, porque mesmo que embora parecesse difícil e parecesse que Deus não estava nem aí, no fundo ele estava ali do lado e estava cuidando deles. Então seria uma mensagem aí para a comunidade, uma pregação, uma pastoral para a comunidade, para que as pessoas tivessem fé, que mesmo no momento mais difícil Deus cuidaria delas, que era o que eles estavam vivenciando então ali. Ok? É fantástico, umas mensagens muito lindas, né? Só a gente conseguir ler, né? Aquilo que eu falei, são 70 formas de leitura, né? É conseguir achar a forma de ler que consegue fazer diferença. E aí dá para pregar um monte aqui nessa mensagem, só nesse verso 40. Hoje eu estou mais pregador, né? Só nesse verso 40 aqui, ó. Por que sois assim tão acanhados em vez de tímidos? Ficaria melhor, né? Vamos dar uma explorada nas traduções. Eu coloquei acanhados, né? Vamos ver se alguém usou incrédulos, que é pior, né? Por que vocês são assim tão medrosos na NTLH, ó? Tão medrosos. Bom, também. Eu prefiro acanhados. Mas medroso também serve. NVI. Ó. Por que vocês estão com tanto medo? Pastoral. Medrosos, tá vendo? Vamos uma diferente hoje, Testemunho de Jeová. Aqui, ó. Por que vocês sois medrosos? Tá vendo? Foi bem também, ó. Testemunho de Jeová também foi legal. Vou ver se eu acho uma outra aqui, mas acho que elas vão ficar tudo rodando nisso, né? Vamos pegar aqui uma no grego, pra gente ver qual o termo que ele usa aí. Por que são tão covardes? Deiloi. Deiloi seria de deilos, né? Seria de deilos, que é amedrontar, acovardar, temer. Deos, pavor, né? Que é a raiz, Deos, pavor, né?
Então realmente seria um sentido porque vocês estão com medo. Em vez de tímidos, né? Tímidos não fica muito legal. Até o acanhados, acho que o melhor mesmo, medo, seria a melhor tradução. Como é que não tendes fé? Entendeu a situação? Mesmo sabendo que Jesus estava deitado ali com eles, eles estavam desesperados. Então, mesmo sabendo que Jesus estava no mesmo barco que eles, ainda estavam desesperados. Então, dá para você pregar tranquilo, né? Por que não tendes fé? Aí você faz uma mensagem sobre isso. Por que as pessoas perdem a fé? Aí você vai falar da situação de dificuldade, situação de problema, a falta de confiança na hora difícil, né? Aí dá para trabalhar sobre isso. E aqui no último, ó, você percebe quem é este que até o vento mar obedece. Então demonstra que no fundo, eles ainda não conheciam bem quem era Jesus. E isso ajuda muito a entender o texto. Que quando a pessoa realmente não conhece bem a Deus, aí realmente ela duvida, realmente ela tem dificuldade de ter fé. Tá. Aí já dei a dica, dei a mensagem quase toda aí para vocês. Vamos para frente. Capítulo 5. Esse aqui que o pessoal está esperando aí, né? Então vamos lá. Entrementes é ótimo, eu tinha um professor que sempre falava isso. Entrementes, deixa eu ver. Ó. Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem, tá vendo? Melhor que o entrementes, mas o entrementes pode também. Chegaram a outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Deixa eu explicar isso aqui, que tem um pouco fazer uma confusão. Ele era gadareno ou era gerazeno, professor? São dois, é um demoniado gadareno e um demoniado gerazeno. Não, gente, pelo amor de Deus. Ó, vou pegar na pastoral para vocês verem. Região dos Gerazenos. Pegamos na NTLH. Ó, região de Gerasa. NVI, região de Gerasa. Tá. Voltando agora para a nossa. A questão é que a cidade que é chamada de Gadara é a Gerasa, né, que é Gerasa ou Gerazenos. É a mesma cidade, tá? São só duas formas diferentes de falar do mesmo. A cidade dos Gerazenos ou dos Gadarenos, ela tem uma coisa interessante para vocês pensarem. Ela, na verdade, é a porta de entrada para Decápolis. Então a Gerasa é a cidade lá da pontinha. Então você tem o Mar da Galileia, ele é redondo, né? Ele é meio ovalzinho, pontudinho nos cantos. Faz lembrar um olho, né? Um olho assim. Então nesse canto de cá, ela vai, faz o contorno e começa a reduzir, que ele vai descer o Jordão. Nisso que ela reduz, a última cidade aqui é a Gerasa e a Gadara. Eles estavam mais ou menos aqui no meio, né? Provavelmente Cafarnaum, pega o barco aqui e desce então até Gerasa Gadara. Essa cidade é a porta de entrada para Decápolis. A Decápolis é um grupo de cidades, depois do Mar da Galileia, é um grupo de cidades gregas que vão ficar aqui, ó, na sequência do Mar da Galileia, tá? Esse grupo de cidades eram cidades gregas e por onde se fazia administração, né, comercial, dos tributos, das taxas que eram enviadas lá para Roma. Inclusive era um local onde estavam aí alguns legionários, né, a legião romana, né, para poder proteger ali os recursos. Era um distrito contábil, vamos colocar assim, distrito contábil do Império naquela região, tá? E foi interessante o barco ter parado ali, né? Marcos, eu acho que o Marcos é importante essa informação. Vamos lá. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. A primeira coisa que a gente pensa é esse negócio, como é que eles desembarcaram num cemitério? Eu sempre fico pensando nisso, mas tinha um cemitério ali na beira do lago, será? Quem que faz cemitério na beira do lago? É muito estranho isso. Eu fico até pensando aqui comigo, até que ponto isso não pode ser uma provocação maior, né? Ou que não era sepulcro, era tipo umas covas, aí faria mais sentido, né? Que tem um local meio de tipo gruta, né? Umas grutas em vez de sepulcro. A seu encontro, um homem possesso de espírito imundo. Espírito imundo, aquilo que nós já falamos aí, né? Tem a ver um pouco com a tradição judaica. Tem a ver com o fato de não estar... uma pessoa que não cumprisse os rituais judaicos já podia ser identificada como espírito imundo. Então, e aí mais, né? Pessoas doentes, problemáticas. No texto, em vários momentos, dá a entender que ele tinha doença mental. E que isso era entendido como resultado de um espírito imundo. Tá? O qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo.
Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele. Você está entendendo a narrativa, como é que é? Como é que ele sabia dessa história toda aqui, né? Isso é porque é uma história que foi contada e recontada e recontada e recontada, e aí as pessoas começaram a conhecer a região, conhecer a narrativa, e aí ampliou até que virou texto. Tá? Porque na hora que eles chegaram de barco lá, não tem como ele saber nada disso, né? Mas aquele homem tinha sido então preso muitas vezes, grilhões, cadeias, tal, foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, ninguém podia subjugá-lo, certo? Andava sempre de noite e de dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Tá vendo? Por isso que eu acho assim que naquela região, talvez sepulcro. Deixa eu ver se a gente consegue uma outra tradução que não seja sepulcro. É estranho para mim. Para mim, naquela região entre as pedras, sim. Que aí na beira do Mar da Galileia é bem rochoso e seria possível uma formação de uma gruta ali. E aí sim, a pessoa andando entre as rochas na gruta, é bem comum se ferir todo entre as pedras, né? Mas deixa eu ver o que ele tá. Se no termo grego, se é sepulcro mesmo, ou se ele abre margem para uma outra interpretação possível, ali além de sepulcro, né? Cadê? Deixa eu achar aqui que eu já passo. A gente já mata isso na hora, né? Ferindo-se nas pedras. Sepulcro. Mnemazim. Mnemacim. Mnemacim, memorial. Mnema é memória. Memória, memorial. Monumento sepulcral. Alguém coloca aqui uma opção de um dicionário. Tumba. Sepulcro. É um memorial, na verdade, de uma pessoa morta, logo um monumento funerário, tal, né? Pode ser traduzido por sepulcro, sim. O termo grego traz a noção de um memorial. Então poderia ser uma espécie de memorial, que sim, numa gruta, né? Mas não necessariamente um cemitério, né? Como a gente às vezes pensa. Um local, talvez ali no beira do mar, alguma homenagem a alguém que morreu no mar, né? Podem ter feito ali alguma. Igual o pessoal faz aqui no Brasil, né? Quando alguém acidenta de bicicleta, às vezes você anda, a pessoa deixou a bicicleta ali, né? Como memorial. Então, um memorial ali, numa região perto do mar, né? Ok, mas a ideia é que ele vivia por ali, então o povo já achava que ele era impuro por causa disso, né? Só de viver entre os sepulcros já é uma coisa vista como impureza. Ainda tinha um comportamento estranho, né, que muito forte, era, ou não só forte, mas incontrolável, né? E andava e se feria, né? Então percebe que tinha algum problema. O texto não coloca aqui, ó, como se fosse um demônio que estava ali, né, dirigindo a vida dele, mas como se fosse uma pessoa com algum problema. Ó, quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: Que tenho eu contigo, filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Então, bastante coisa interessante dentro da narrativa aqui. É um texto muito bom, né? Tanto aqui quanto em Mateus, acho que Mateus mais legal ainda, porque Mateus tem toda a questão do soldado romano, aqui não tem. Mas quando a gente estudar Mateus e Lucas, você vai pegar lá. Eu vou deixar assim que é pra você ficar com a pulguinha atrás da orelha, senão você para de assistir. Se eu conto tudo, você para de assistir. Volta pra cá. Quando de longe ele viu Jesus, correu e o adorou. Pô, Jesus, senhor, vamos lá, professor, explica pra mim. Como é que o demônio faz um trem desse? Ele não era endemoniado? Como é que o demoniado saiu correndo e adorou Jesus? Demonologia. Então você percebe que na demonologia do evangelho até aqui, não existe confronto, Deus e o diabo. Deus e o diabo. Deus está aqui em cima, o diabo aqui embaixo. Tem negócio de confronto. Confronto o quê? O diabo viu Jesus, ele correu e ajoelhou. Tem esse negócio de lutar com Jesus. Isso aí é só os loucos aí da pessoal que faz filme em Hollywood. Aí os crentes assistem o filme, não lê a Bíblia e acham que o diabo fica confrontando com Jesus. O diabo tem noção, gente. Ótimo, né? O diabo tem noção. Você acha que ele é besta? Né? Entendeu? Ele ali, a formiguinha, Jesus ali, o elefante. Ele vai fazer o quê, né? Ele vai lá correndo e ajoelha mesmo, não tem o que fazer, tá?
correu e adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu, Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te que não me atormentes. Ok? Olha que legal a narrativa, né? Mostra ali aquele que é. Não fala o que é, tá? Não fala o que é, fala que é a pessoa. É o espírito imundo, mas não fala se é um demônio, como as pessoas costumam ler, né? Tanto que essa ideia de demônio é um negócio complicado. O que é um demônio? Ninguém sabe. Não existe a ideia de demônio. Deus criou demônios? Isso é um baita problemão, né? É um baita problemão para as teologias que inventaram o conceito. Agora, a ideia de um espírito imundo é outra coisa que a gente mas como assim? É um espírito? Eu estava desencarnado, andando por ali, aí possuiu ele? Pensa que problemão isso é para a teologia também. Ter um espírito desencarnado significa que a pessoa morreu e não foi... O espírito ficou vagando, não foi para o céu? Olha que problemão. Então, para a teologia é tudo complicado, do começo ao fim. A forma mais coerente de interpretar é que tem muito mais a ver com a forma como eles compreendiam o mundo do que com a essência em si, que realmente era um espírito imundo, que estava ali uma coisa possuindo ele. É muito mais fácil entender que essa era a compreensão do mundo antigo sobre o que estava acontecendo com ele, do que entender que tinha algo ali flutuando que entrou nele, entendeu? Porque para você justificar esse algo é um problemão dentro da teologia. E não só dentro da teologia de hoje, mas muito maior era um problema da teologia antiga. No mundo antigo, todavia, tem algumas compreensões interessantes entre os gregos. Uma delas é de que as moiras, lembra aqueles filmes que tem aquelas 3 senhoras que cuidam da linha da vida? São as moiras. As moiras, na mitologia grega, elas tinham o poder de exercer alguma influência sobre as pessoas. Tanto é que elas coordenavam a linha da vida delas. Então, em alguns momentos, esses espíritos podem ter uma conotação para que sejam as moiras, a influência das moiras, tentando dirigir a vida deles. O que faria algum sentido. Aí mais perto da mitologia grega, né? Que aí sim tem esses espíritos, romana, né? Esses espíritos desencarnados atormentando as pessoas. Teologia judaica não. O judeu nem acredita em espírito, nem o Espírito Santo eles não acreditam, vão acreditar no espírito de demônio. Eles não acreditam no espírito, não. Em demônios eles acreditam, a propósito. Espírito não, mas em demônio sim. Na cultura judaica tem alguns livros rabínicos antigos, né? Que trazem a ideia de que os demônios são seres parcialmente criados. Que é aqueles seres parte homem, parte animal, tipo os deuses egípcios, ok? Cabeça de bicho, corpo de homem. Então, entre os judeus, há grupos que tinham essa compreensão de que existiam esses seres. Por isso que eles tinham medo de coruja, né? Cuidado com a coruja no Brasil, até pouco tempo a gente tinha medo também. Tinha medo de avestruz, na Bíblia fala cuidado com avestruz, nas criaturas do deserto. Porque eram criaturas que eram estranhas ao olho deles e eles acreditavam de ser alguma criação maligna, né? Então, eles tinham uma noção assim. Essa noção de espírito desencarnado talvez mais perto dos gregos. Era uma comunidade grega, faria bastante sentido. Quando eu falo grega, grega mesmo, tá? Cidades gregas em Israel são 100% gregas, tá? Da ponta do pé ao fio do cabelo, né? Eu estive lá em algumas cidades, Séforis, por exemplo, que é a cidade que controla Jerusalém na época. Jerusalém não, é Nazaré na época. Séforis parece estar na Grécia, de tão grega que é a cidade. Vamos seguir. Então ele exclamou em alta voz, né? Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Então, a compreensão que o texto está dizendo, está mostrando, primeira coisa, é a sujeição dos espíritos. Essa que é a mensagem que Mateus está passando para a comunidade dele, que não existe esse confronto, que na verdade os outros poderes se sujeitam a Cristo, por entender a grandeza de Deus. Porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai desse homem. E ele perguntou, qual é o teu nome? Ele respondeu, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Gente, isso aqui dá uma confusão. Por que Jesus aqui foi perguntar o nome do diabo? Se Jesus não tivesse falado nada, não tinha essa confusão que tem hoje. Jesus foi me perguntar o nome do espírito imundo, olha a confusão que deu hoje aí. O que tem de gente que pede o nome do demônio só porque Jesus fez aqui, acho que é prática. Que agora, para expulsar demônio, tem que perguntar o nome dele primeiro. Gente, não tem nada a ver esse negócio, tem nada a ver.
O problema é que, novamente, nós estamos numa narrativa escrita posteriormente e as narrativas misturam o que aconteceu com história e com a intenção dos autores, no caso aqui Marcos. Acontece que tem um problema com o local onde ele está, que é Gadara. Gadara, como é uma das cidades gregas, tem legiões de soldados lá em Gadara. Nos dias de Marcos, essas legiões que estavam na Decápolis desceram para Jerusalém e destruíram Jerusalém. Tá? Lembra disso. Essas legiões são muito mal vistas pelo povo judeu. São os demônios, literalmente para eles. Tá? Então olha o que aconteceu. Pela única vez na Bíblia, Jesus pergunta para ele, qual o seu nome? Entende? Quando Jesus faz uma coisa que é única na narrativa, você tem que parar e observar, porque ela tem uma função principal na narrativa. Então pergunta, qual o seu nome? E ele respondeu, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Assim, é à toa que lá estavam os legionários? É à toa que tinha várias legiões morando na Decápolis? Será que ele não estaria fazendo aqui uma referência às legiões? Em Mateus vai ficar muito mais claro isso, a questão da legião. Em Mateus até fala que eles têm que sair do país. Agora o demônio, Jesus está preocupado que o demônio saia do país e vai para outro país? Que loucura. Mas lá em Mateus fica claro até a mudança de país. Acho que também, né? Ó. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse, olha aqui no verso 10, para fora do país. Para pensar, Satanás, é o seguinte, esse aqui era um diabo nacionalista. Eu quero ficar aqui, né? Entendeu? Não tem negócio de diabo nacionalista, né? Ou, entendeu? Hebreu, português, mas não existe esse negócio de diabo nacionalista. O que ele está fazendo aqui é uma referência, entendeu? Àquele local e àquela invasão dos legionários. E aqui ele está fazendo um trocadilho, que quando Jesus está falando para o diabo sair daquele homem, era uma referência para que a legião saísse de Jerusalém. Entendeu? É forte, né? É difícil de fazer essa conexão. Eu também acho. Super difícil de fazer essa conexão. Mas assim, quando a gente olha as evidências no texto e as referências, elas são muito, muito claras para ter essa dificuldade toda, né, de fazer essa relação. Tem muita evidência que aponta isso. Inclusive para a possibilidade de que o demoniado Geraseno tenha sido também sofrendo justamente por causa da influência da legião lá naquela região. E rogou-lhe então encarecidamente que não os mandasse a legião para fora do país. Ora, pastavam ali pelo monte uma manada de porcos. Novamente, né, que é aquela que nós falamos da região grega. Porque o judeu não tinha manada de porco, né? E os espíritos imundos rogaram a Jesus dizendo, manda-nos para os porcos então, que entraremos... Gente, para mim só piora isso aqui. Essa narrativa de demonologia, a demonologia desse texto aqui é uma loucura, né? Não sei o que é pior, se é o demônio falar para Jesus que ele quer ficar no país, ou se é Jesus autorizar os demônios a entrar nos porcos. Você está entendendo? É muito complexo. A narrativa, ela pode ter sim tons até humorados da época, mas que a narrativa está identificando a legião com os porcos, ela está. Entendeu? E isso aí faz parte do imaginário e da crítica que eles tinham ao Império Romano na época. E os espíritos imundos rogaram a Jesus dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Outra coisa que a gente fica pensando, mas será que espírito possui bicho? Isso é outra loucura, né? Que a gente olha assim, que não tem outra referência. Na Bíblia tem algumas referências de bichos sendo até usados por Deus, né, e tal. Tem uma narrativa lá em Juízes que o profeta lá vai ser comido pelo leão, né? O profeta morre. Aí depois que o profeta morreu, fica o leão e o burro, um do lado do outro, assistindo. Né? Então é um velório, né? Faz o velório dos bichos. Os bichos ficam sentados um do lado do outro assistindo o profeta que morreu. Né? Então tem umas cenas assim, onde os bichos atuam. Mas falar de espírito imundo que possuiu um animal, isso é muito complicado, né? É muito complicado. Não há evidência na teologia que comprove isso em momento algum. Né? É muito mais provável uma narrativa fantástica do que realidade. Meu óculos, né, meu olhar,
É muito mais fantástico isso aqui, muito mais Esopo, fábula de Esopo, do que narrativa histórica. Para mim, a mensagem está muito mais ligada na subliminar aqui, a crítica à legião, a identificação da legião com os porcos, com os imundos, e a necessidade de que eles saíssem do país, que se misturou aí com toda a narrativa de Jesus, do que necessariamente com o que pode ter acontecido. Mas, novamente, falo assim, é uma opinião, né? Vamos lá. Eu tenho bastante humildade para saber que é opinião, e opinião, a gente olha, opina e sabe das limitações que tem na interpretação do texto. Jesus, então, permitiu, né? E a outra coisa que você fica assim, por que Jesus já... Você fica entendendo, se é o demônio, né? Vamos pensar assim, vamos pensar pentecostalmente, né? Se é o demônio, porque Jesus já não mandou eles direto para o inferno. Eu podia ter resolvido a questão, ou mandar para fora do país, ou mandar para qualquer lugar. Para que pôr nos bichinhos que estão ali, que não fez nada para ninguém, né? Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, que coincidentemente era o nome da legião, era a quantidade de homens que tinha na legião. Coincidência, nada, ninguém está querendo dizer. Gente, é coincidência demais, né? Precipitou-se desse penhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Pronto, não era melhor ter mandado esses porcos? Vocês não vão entrar em ninguém, não. Sou eu que mando aqui. Vão tudo embora. Pronto. Para que os bichinhos vão entrar no porco? Para que vai precipitar no mar? Entendeu? Então toda a narrativa ela é construída como uma história de condenação, vinculando a legião que está no local, aos espíritos imundos, aos porcos e à destruição, que era o que devia acontecer com eles. Isso aqui dentro de um contexto de invasão e dominação grego-romana. Mais romana agora, né? Os porqueiros, então os criadores de porcos, fugiram. Coitado dos trabalhadores, que não tinha nada a ver com a história, perderam. Pensa se você era um porqueiro que tinha lá uma empresa. Jesus acabou com a sua empresa agora. Entendeu? É complicada a narrativa. Mas tudo bem, eles fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Então o povo saiu para ver o que estava acontecendo. Indo ter com Jesus. Não, tem mais. Eu olho essa narrativa, ela é muito provocante. Para mim é, né? Outra coisa que eu questiono essa narrativa, para que vai ter 2.000 demônios num homem só? Não tá estranho isso aí em termos de proporção? Eu falo assim, rapaz, se tem 2.000 demônios num homem só, rapaz, então o diabo é muito ruim de logística. Rapaz, tanta gente para ele atormentar, precisa 2.000 entrar num homem só? Deu para entender? Tem bastante furo assim, a narrativa em termos de teologia, em termos de reflexão, que para mim leva ela muito mais para ser interpretada na perspectiva mais alegórica, fantasiosa, fantástica, né? Mas não toda, ela está misturada. Você tem a narrativa de Jesus com o endemoniado, e aí se mistura na narrativa percepções de fé do povo, entendeu? Que conflitam toda a interpretação. Principalmente com o desejo de que os soldados fossem embora. E anunciaram pelas cidades e pelos campos. Então o povo foi ver o que aconteceu. Verso 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram. Ser doido é assim. O dia que ele tá arrumado, todo mundo fica com medo. Não, mas brincadeira à parte, gente. O que o texto fala? Em perfeito juízo. Eu gosto bastante dessa parte aqui. Ó. Porque o texto dá a entender que não era bem um endemoniado, era uma pessoa desajuizada. Que foi, por meio dessa falta de juízo, identificada com o demônio. Tá? Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao demoniado e acerca dos porcos. Entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles, que é até o território dos gregos ali, as Decápolis, as cidades gregas. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe que o que for endemoniado que deixasse ir junto. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: vai à tua casa para os teus e anuncia tudo o que o Senhor fez e como teve compaixão de ti. Então lá entre os gregos não era um problema. Ele podia anunciar Jesus. O que não podia anunciar Jesus era entre os judeus. Mas entre os gregos pode ir lá e anunciar. Olha como ele termina a narrativa. Então foi e começou a proclamar onde? Na Decápolis. Depois... tudo o que Jesus lhe fizera. E todos se admiraram.
Então você vê a narrativa literalmente está ligando o começo da evangelização entre os gregos na Decápolis. Essa é a visão principal da narrativa. Esse começo está relacionado ao cuidado de Jesus para com aquela pessoa que era tida como um espírito imundo. Mas ainda é profundamente crítica à tradição cultural grega que se alimentava de porcos, e principalmente à dominação romana, que tinha ali os legionários sediados. A narrativa então termina com a proclamação de Jesus entre a Decápolis, mas dentro dessa proclamação, a proclamação de que a legião tinha que sair de lá, porque ela estava fazendo mal para o povo. Beleza, então, gente. É bem grande, fico por aqui. Espero, então, ter ajudado vocês. Até mais.